Buenas noches, chicos e chicas. Bem-vindos. Esta é uma gravação da segunda classe de espanhol devido a os problemas que tivemos em classe passada para poder gravar. Então nós estamos gravando essa classe e passarmos para vocês o que foi passado no vídeo. Através deste vídeo darmos a explicação da classe que tivemos problemas. Então a classe de espanhol, classe 2, né, o nosso tema é preposições. É o prof. Marcelo Gil, sou eu, né, o Marcelo Rio em espanhol, e a Antonina, ela é a nossa monitora, ela também é professora, colega de turma, de classe, e vai nos apoiar aí com exercícios nessa caminhada de preparação aí pro Enem. Vale? Bem, sigamos. Adelante. Bem, lembrando que as questões do Enem, elas são textos e é focado em buscar do aluno, né, buscar do concorrente do Enem a interpretação de texto. E na interpretação é cobrado três pontos, né, que seria a gramática, né, a gramática é cobrada dentro do texto, temas da cultura, temas de cultura, né, de Espanha, cultura hispânica americana, ou seja, aqui na América do Sul, América Central, o México, né? E também é cobrado nas questões atualidades. Então, o nosso estudo, a nossa prática sempre vai ser focando esses três pontos, que seria estudarmos gramática, cultura, atualidades, para que possamos, né, achar dentro do que a equipe do Enem pretende, que seria a resposta correta, né? E também, atenção, porque é a resposta correta e mais adequada, porque há questões no Enem que existe mais de uma resposta correta, porém, tem que ser a resposta mais adequada conforme o texto ou conforme a pergunta que está sendo feita. Porque pode ter uma resposta lá que é correta, porém não é adequada para a pergunta que foi feita. E estarmos muito atentos com os falsos cognatos, que também está aqui dentro da gramática, é explorado dentro da gramática, esses falsos cognatos, que são palavras, né, que são parecidas com o espanhol entre o espanhol e o português, e são muitas vezes utilizadas para fazer com que o aluno caia numa casca de banana, né? Ele escorregue e acabe não acertando a questão, muitas vezes por uma falta de atenção ou falta de interpretação. Vale? Bem, sigamos. Bem, um repasso da classe passada. Em classe passada, nós vimos um assunto importante que foi gênero textual e tipo textual. Para fazer um breve repasso, né, o gênero textual ele é centralizado na questão da forma e da estrutura de um texto, né, e nós temos tipo gênero textual, o romance, o diário, a receita, a carta, o e-mail, palestra. Então, por exemplo, o romance, ele tem uma narração, ele é colocado num tempo e num espaço, ele tem personagens, ele tem um início, tem um fim, né? Então essa é uma estrutura de romance, né? E tem vários tipos de romance, né? Ficção científica, mistério, novela, de amor, né? Então esse todo tem uma forma e uma estrutura, né? O diário, né?
uma autobiografia, uma receita de bolo, né? Uma carta de próprio punho. Hoje nós temos umas cartas eletrônicas, o e-mail, a palestra, né? Então isso aqui é o gênero, tudo que nós tivermos escrito, né, são gêneros textuais, são gêneros que existem no nosso dia a dia. Vale? Bem, e nós vemos para o que é o tipo textual. Já o tipo textual, que é muito cobrado nas questões do Enem, ele está focado na questão de comunicar. O que o autor pretende comunicar, né, com o texto. O que o autor pretendia, né, passar de informação para o leitor no texto. Tá? Então são 5 os tipos, né, de tipos textuais que são cobrados no Enem. Bem, o primeiro seria o narrativo. Aí eu coloquei aqui uns verbos para facilitar, né, assim, a gravarmos, né, quais são os tipos, né, textuais que existem. O narrativo é contar, ele conta uma história, né, ele narra uma história, né, basicamente, assim, que é muito usado nesse termo, é o romance, né, tem um início, tem um fim, tem personagens, é um enredo, ele começa a contar uma história, é o narrativo, né. Nós temos o segundo tipo, que é o descritivo, ele detalha, ele faz uma descrição, tipo assim, ele começa a descrever o Marcelo Gil, ó, o Marcelo tem 45 anos, cabelos grisalhos, olhos castanhos, ele mede tanto, ele começa a fazer uma descrição, por exemplo, uma biografia, né? Ele começa a detalhar, a descrever um local, né? Ele é um texto descritivo. E daí vem os textos dissertativos. Os dissertativos, eles se dividem em 2 tipos, né? O dissertativo, ele pretende transmitir uma ideia, tá? O dissertativo, ele pretende transmitir uma ideia, sendo que há o tipo dissertativo argumentativo, que ele faz com que você tente aceitar a ideia do autor, ou seja, ele tenta convencer a pessoa que está lendo a aceitar a ideia como válida, como verdadeira. Então, ele, nas palavras do texto, então ele começa a fazer explanações para que você, né, o leitor, aceita aquilo como verdade. Ele tenta convencer a pessoa que está lendo do que está sendo exposto. Já o dissertativo expositivo, né, ele apresenta, ou seja, já são coisas, já são ideias que já estão formadas, já estão definidas, já foram estudadas e já existem textos científicos, dados estatísticos, né, provas, né, provados novamente, né? E o que acontece? Isso é muito utilizado em exposições de trabalhos científicos, em palestras, porque nesses momentos as pessoas já não estão tentando convencer mais as pessoas a aceitarem, estão apenas expondo as ideias que já foram concluídas e que chegaram já às soluções, né, dos fatos, e são apresentadas essas ideias, e é o texto dissertativo expositivo. O texto tipo injuntivo, que é outro também, ele é mais tipo ordenar, que seria tipo uma receita, né? Faça isso, depois de fazer isso você deve fazer isso, depois de fazer isso você deve fazer aquilo, né? Você primeiro tem que fazer isso antes de fazer isso. Então ele começa, é o tipo injuntivo, que é um texto que foca mais na parte de ordenar. Então esse é o repasso da classe passada, que seria gênero textual e tipo textual. Isso cai no Enem, isso é muito cobrado no Enem e temos que estar muito atentos. Isto cai tanto nas questões de redação, cai também nas questões de códigos, linguagens e tecnologias, tanto do português como também da língua estrangeira que você escolheu, no caso aqui do nosso caso, o espanhol. Vale? Bem, adelante então. Bem, aqui nós temos uma oração. Enviamos el paquete por avião. Esta oração, ou esta frase que aqui estamos vendo, né, ela é formada por algumas coisas. O que é que se forma numa frase? Né, aqui nós estamos percebendo que seria nós enviamos um pacote pelo avião. Né, então, nós. Né, o nós é que ele está subentendido, mas seria o nós outros, o pronome. Né? Nós temos enviamos, que seria o verbo. Nós temos o el, que seria o artículo, né?
O paquete e o avião são substantivos, né? Mas nós temos também em outras frases que temos os adjetivos, os complementos, diretos, indiretos, né? Os agentes. E existem todas essas coisas que formam e fazem a oração. E nós temos também a preposição. E hoje nós vamos assim estudar sobre preposição, entender o que é a preposição e ver quais são as preposições que são mais cobradas nas questões do Enem, que são mais utilizadas no espanhol. Por quê? Porque a preposição está lá no texto e vai ajudar, se nós precisamos entender quais são elas, as funções delas, porque vai nos ajudar na interpretação do texto e vai nos evitar cairmos também em falsos cognatos, tirar todas essas dúvidas. Vale? Seguimos adiante então. Bem, o que são preposições? La preposición es una palabra que relaciona dos elementos de uma oração, ou seja, que relaciona los elementos de uma oração. Tá? Las preposições podem indicar origem, procedência, destino, direção, lugar, médio, que é o meio, ponto de partida e motivo, etc. As preposições são a, ante, barro, com, de, desde, durante, em, entre, excepto, hacia, hastia, mediante, para, por, salvo, segundo, sim, sobre e tras. Essas são as principais preposições que fazem parte do espanhol. Algumas são parecidas com o português e outras não são. Assim, são do espanhol, né? Tipo o hacia, o hasta, né? O entre é muito parecido com o português, o ar também, né? O desde é português, né? Mas essas assim, hacia, hastia, né? São próprias do espanhol. Na classe passar, no momento da classe, me perguntaram se a gramática do espanhol é igual à do português. Há algumas similaridades, há algumas coisas que são parecidas, são iguais, e outras que são próprias de cada gramática. Própria da gramática de espanhol, própria da gramática de português. Vale? Bem, umas questões importantes que nós precisamos também saber sobre preposições. Torrego, né, que é o autor de gramática, ele coloca que as preposições elas são funções que consistem em relacionar palavras com autonomia sintática, servindo de enlace entre elas, ou seja, faz elas se unirem, né? E elas não estão, as preposições elas não são variáveis, ou seja, né? Elas são invariáveis. As preposições elas não se modificam. Então, o que isso significa? Por exemplo, a preposição, por exemplo, aqui, barro, né, a preposição sobre, por exemplo, ela é sobre, não existe sobres, né? E o que seria variar? Porque as variações, elas acontecem, uma variação nominal e uma variação verbal. Nominal seria gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural, né? O verbo seria tempo passado, presente, futuro, na primeira conjugação, na segunda conjugação, verbo presente do indicativo, né? Então tem primeira conjugação, segunda conjugação. Então tudo isso são variações das palavras. No caso da preposição, ela é invariável, ela não muda, ou seja, o a é a, não existe as, né? Ante é ante, não tem antes, né? Barro é barro, não existe barros. Então elas são invariáveis, elas são exatamente do jeito que estão aqui: a, ante, barro, com, de, desde, durante, entre, excepto, hacia. Então não existe variação, ela tem que aparecer no texto exatamente do jeito que está aqui. Lembrando, então, elas servem então para relacionar os elementos. E que sentido, né?
nessa relação é para poder dar sentido aos elementos. Então vamos agora avançar e ver as preposições. A primeira, né, a preposição a, ela tem um sentido de direção. No sentido de direção, quando nós falamos, por exemplo, boi à caça, boi à casa. Então ela está indo na direção de onde? Da casa, né? A preposição a, ela também pode ter sentido de tempo, né? Cheguei às 11 da noite, ou seja, cheguei às 11 da noite, né? Ou seja, ela está dando esse a aqui está dando sentido de tempo, às 11, né? Ela também tem um sentido de preço mesmo. As batatas estão a 2 pesos o quilo, ou seja, as batatas estão a 2 pesos, tem 2 pesos o quilo, ou seja, está dizendo que esse a aqui está com sentido de preço, né? O a também ele indica no sentido de dia. Estamos a 1º de janeiro de 1999, ou seja, está a 1º de janeiro de 1999. Ele também tem um sentido aqui de outro sentido de direção, né? El balcão de minha casa dar al sul, né? Ou seja, o balcão da minha casa de mais al sul, certo? Periodicidade. Toma-la 2 vezes a la semana. Situação. Toma-la 2 vezes, ou seja, 2 vezes a la semana, ou seja, 2 vezes por semana, né? Situação. Está à la direita, né? À la direita. Complemento direto. Vez a Roberto, vez o que? Era Roberto, ou seja, Roberto, né? Complemento indireto. Se lo di a José, né? Ele é em complemento indireto a José, né? Maneira, vamos a pé, ou seja, é um modo como estamos indo a pé, ou é uma maneira, né? Para indicar futuro, vais a viajar em verano que viene a Barcelona, né? Ou seja, vem cá que viene lá a Barcelona, né? Imperativo, a calha, né? Então ele aqui está sendo utilizado no modo imperativo, vale? Então, próxima preposição para estudar, a preposição de, né? E assim a gente tem que atentar, assim, primeiro os pontos que são mais esses 2 primeiros pontos, né, das preposições são os que elas são mais utilizadas, né? Direção e tempo, né? Elas são mais utilizadas na preposição a nesse sentido, né? A preposição de, né? Por exemplo, é procedência, sou de Cuba, né? Ou seja, ele é de Cuba, né? Ele veio de Cuba, nasceu em Cuba, né? Pertenência, ou seja, esta camisa é de José, ou seja, de quem é a camisa? É de José, né? A direção, né? Saí de la escola a las 11, né? Ou seja, saiu de onde? Da escola, né? Aí se nós por exemplo, sou Cuba, né? Se nós tirarmos a preposição, veja que nesse caso aqui, ó, sou Cuba. Se eu tirar a preposição, fica sem sentido, sou Cuba, né? Então, ela justamente serve para isso, para relacionar os elementos da oração e fazer com que indique coisa e torne a frase, a oração não, com sentido, né? Então, matéria, né, ela indica também matéria. La mesa es de madeira. De que é feita a mesa? De madeira. Né? Tema, hablamos de la economia nicaragüense. Qual é o tema? De la economia nicaragüense. O modo, Ernesto está de diretor, de diretor, né? Ela também pode indicar tempo. Vamos, já é de noite, né? Já é de noite. É contenido, ou seja, contendo e de conteúdo, né? Onde está meu livro de história? De quê? De história, de geografia, né? De latim, de espanhol, de castelhano. Né? Onde está meu livro de história? É contenido. Então, o de é utilizado nesses sentidos aqui. Próxima. Bem, temos a preposição para, né? Para, ela pode indicar direção. Salió para Madrid, né? Foi para Madrid, né? Saiu para Madrid. Ela também pode ser objetivo, né? Lo hace para salir bem em los exames, né? Ou seja, eu fiz para sair bem, eu trabalhei, né, para me sair bem nos exames, né? Eu estudei para poder passar bem no Enem, né? Então é objetivo para o quê? Para conseguir o quê, né? Tempo, o para também tem um sentido de tempo. Para amanhã estará hecho. Amanhã estará pronta. Para amanhã essa atividade estará pronta.
né? Finalidade, né? Lo comprei para Ernesto. Para quem comprou? Para o Ernesto. Então, a finalidade. Então, o para é utilizado, né, para indicar esse sentido, direção, objetivo, tempo, finalidade. Próxima, nós temos a preposição com. Com, ela tem o sentido de médio. O médio é o meio, meio. Escribia com el lápis, né? Qual foi o meio? Foi o lápis, o com. E com, atenção que esse com aqui é diferente do português, que o português é com M e aqui é com N, né? É com N, é com, né? Com N. Então, prestar muita atenção nisso. Então, também ela pode servir um meio de modo, ou seja, hazlo com cuidado, fez as coisas com que? Fez com cuidado, ou seja, o modo como foi feito. Companhia, fui com Inês, ou seja, fui com ela, fui com, né, foi junto dela, fui com ela. Então, serve também companhia, né? Motivo, se enfermo com el frio que isso à noite, ou seja, ficou doente com o frio que fez à noite, né? Se ficou doente com o que? Com o frio. O motivo, qual foi o motivo que ficou enfermo, ficou adoentado? Foi com o frio. Então, com aqui ele une, né, no sentido de dar um motivo, né, para a enfermidade. Bem, vale adelante. A próxima preposição seria a preposição excepto. Excepto é a nossa exceção, tá? Exceção. Exemplo, exception. Iremos todos excepto José. Él es um mentiroso. José, então, todos irão, né, menos José, porque José é um mentiroso. Tá? É uma exceção mesmo, né? Todos farão isso, com exceção do Luiz, porque o Luiz é uma pessoa que sempre chega atrasado, ou seja, é uma exceção, excepto, né? Ele diz excepto, então é exceção. É muito simples, é bem parecido com o português. Mediante. Mediante também seria um meio, né? Por exemplo, por um meio. O mediante é parecido também, muito parecido com o português, muito fácil de entender. Então, mediante estas regras, lograremos melhores resultados. Ou seja, mediante essas regras, alcançaremos melhores resultados. Ou seja, mediante quer dizer, por meio dessas regras, né, lograremos melhores resultados, né? Mediante nossos estudos, alcançaremos passar no Enem, né? Então, o mediante é então meio, né? É muito parecido também com o português. Bem, aqui nós temos duas preposições que são bem do espanhol, assim, são que não tem no português. Seria a Ásia e a Ástia, né? Ásia tem dois sentidos. No sentido de direção, seria miré hacia la orilla e já não havia nadie. Ou seja, ele mirou, né, para a orelha, ou seja, ele olhou, né, para a orelha e já não havia mais nada. Então é no sentido de direção. E também Ásia no sentido de hora. Ella chegou hacia las 2 de la manhã, ou seja, ela chegou hacia as 2 da manhã. Então aqui é no sentido de hora. Ela chegou que horas, né? Às 2 horas da manhã. Ou seja, ela chegou faz 2 horas da manhã, né? E o hasta. O hasta é bem simples de entender. O hasta é mais fácil porque nós podemos substituir pela preposição até de português. Ou seja, é no limite. Chegou hasta los Pirineus, né? O Pirineus é um local, então a gente chegou hasta. Então chegou até os Pirineus, né? A gente pode substituir pelo até nosso. Então chegou hasta los Pirineus, chegou até tal local, chegou até tal ponto, né? E hora limite, ou ele chegou num limite, o limite que seria um ponto a ser chegado, né? E a hora limite também, que é um ponto, sendo que é uma hora, né? Estive esperando hasta las 10, ou seja, eu estive esperando somente até as 10. Eu esperei minha namorada, né, até as 10 horas. Ela era para ela ter chegado às 8, porém só aguentei esperar até as 10. Não esperei mais, né? Ou marquei de 6 horas e só aguentei esperar ela somente até as 10, né? Então, seria o hasta, né? Estive esperando hasta as 10, ou seja, até as 10. Então, o Ásia o espanhol a gente tem que atentar bem, né? Que indica a direção, né? E a hora, né?
E o hasta é o limite, é o até, é o mais fácil de entender. Bem, adelante. Nós temos a preposição por. Por é uma preposição que tem também vários sentidos, né? E vamos sabê-los agora. Lugar, no sentido do lugar, passeamos por el parque, ou seja, passeou pelo parque, no parque, né? Sentido de causa, brindemos por Vicente, se lo merece, se lo merece. Olha, brindemos por quem? Por Vicente, ou seja, uma causa, ele está brindando por quem? Por Vicente. Então, esse por, ele tem um sentido de causa. Por quê? Porque ele merece. Motivo, né? Se lo hago, é solo por ti, né? Se faço, é somente por você, né? Então, o por ti é o motivo. Se eu vou fazer alguma coisa, é por você. Então, também é o sentido de motivo. Tempo indeterminado. Por la mañana, sempre tenho prisa. Então, por la mañana, então, é o tempo por quê? Por la mañana, porque amanhã, né, pode ser las 4, las 3, las 2, las 5, las 6, las 7, né? Sempre tenho pressa. Então, não é um tempo determinado, é um tempo indeterminado. Ele está dizendo por la mañana, né? E no sentido de preço também, se lo vendi por 15 mil escudos, né? Ele me vendeu por 15 mil escudos, né? Utilizado para indicar o preço. Médio, ou seja, também pelo meio, né? Enviamos el paquete por avião, no caso o nosso primeiro exemplo, né? Lá na nossa frase inicial. Enviamos o pacote por onde? Por o avião, ou seja, qual foi o meio de transporte que foi utilizado? O avião. Bem, também tem tempo aproximado, no sentido de tempo. Nos veremos por el inverno. É muito parecido com o tempo indeterminado, né? Sendo que aqui nos veremos por el inverno, ou seja, quando o inverno estiver chegando, né? Quase no final do verão vai começar o inverno, né? No modo, o sentido de modo. Por la fuerza não conseguirás nada, né? Ou seja, por la força. Qual é o modo? La fuerza, né? Distribuição, sale a los lápis a dos lápis por persona, ou seja, vende-se 2 lápis por pessoas, né? Oferta-se 2 lápis por pessoa. Então, aqui, né, ele está no sentido de distribuir, né? Ou por estar por pessoa, né? Por grupo, por mulher, por homem, por criança, por jovem. Então, ele está dando o sentido de distribuição. Velocidade, né? Iba conduzindo por lo menos a 180 km por hora, né? Iba, ele vinha dirigindo por mais ou menos, por lo menos a 180 km por hora, né? Então, ele está dando aqui no sentido de velocidade, por lo menos, né? Periodicidade, ou seja, uma coisa que é sempre de período, né? Periodicidade é período, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? E vamos a ginásio 2 vezes por semana, então por semana, então 2 vezes está dando sentido de periodicidade, ou seja, de período. Quantas vezes estamos fazendo aquela atividade? Temos a preposição ante, né? Que indica situação, né? Estava ante mim, né? Ou seja, estava diante de mim, né? Uma situação. Preferência, né? Ou seja, ante nada Maria, ou seja, se eu não tem mais ninguém para me acompanhar, então vai Maria mesmo, né? E respeito, né? Ante lo que disse José, me calho, né? Ou seja, no que disse José é uma pessoa respeitada, é uma pessoa, né, de boas ideias, então eu me calo. Então, ante, né, nesse sentido de situação, preferência e respeito. Veja que todos os sentidos aqui desses 3 são parecidos, né? Situação, preferência e respeito. A próxima preposição seria a preposição desde, né? E ela tem o quê? O desde já tem aquele sentido de desde, de tempo mesmo, né? Tempo. La classe é desde las 5 hasta las 6:30. Veja que aqui temos 2 preposições, né? Nós temos la classe é desde, né? Tem a preposição desde e tem a hasta. Hasta até las 6:30, ou seja, 6:30,
né? Ou seja, a classe é desde começa das 5 horas até as 6:30, né? E ela também tem um sentido de lugar. Desde aqui se vê muito bem los músicos. Ou seja, desde aqui, daqui nesse local, se vê muito bem los músicos. Ou seja, aqui de pertinho da frente, está bem próximo do palco, né? E nós conseguimos ver muito bem os músicos. Então, desde aqui, deste local, deste ponto, nós conseguimos ver bem os músicos. Então, tem o sentido de lugar. Preposição durante. Durante é parecidíssimo com português, né? Durante tempo, né? Durante um tempo. Que vas a ser durante a noite. Ou seja, que vai fazer durante a noite. É um sentido de tempo mesmo, durante. Né? O que é que você vai fazer durante a noite? O que você vai fazer durante o dia? Né? Que vas a ser durante a noite. A próxima preposição seria a preposição em. Em, no sentido de lugar. Ela está em sua casa. Ela está na sua casa, né? Ou seja, está onde? Na sua casa, né? Ela também tem um sentido de médio, ou seja, de meio, né? Vindo em barco, né? Ou seja, eu vim em um barco, né? Qual foi o meio que a pessoa estava vindo, né? Que ela veio aqui para o Brasil, ela veio no barco. Né? Tempo, em primavera, me gusta montar em bicicleta, né? Ou seja, na primavera eu gosto de andar de bicicleta, né? Ou seja, é em tempo, né? Preço, ou seja, preço mesmo. Vendió su yate em $10.000, né? No sentido de em por $10.000, né? E também tem esse sentido de em ou de por $10.000. Direction, ou seja, entrou em sua casa, né? Muito parecido com o lugar, né? Direção entrou aonde? Qual foi o local que entrou? Na sua casa, ou seja, em sua casa. E o modo, me lo dijo em um tono que não me gusta nada. Então, é o modo, né? Me lo dijo em um tono que não me gusta nada. Ou seja, ele me falou num tom, não gostei do jeito que você falou. Não gostei. O seu modo de falar para mim não foi legal, não gostei do seu tom, não me gostou nada. Então, esse é no sentido de modo. Bem, próxima preposição. A próxima preposição seria a preposição entre, né? E o entre é parecido com o nosso português, né? Ora, no sentido de hora, entre las 2 e las 3, ou seja, entre as 2 e as 3, entre las 3 e as 4, então, entre las 2 e las 3. Ou seja, está entre duas coisas, né? Entre, ou seja, está no ponto no meio e está entre as duas coisas, né? Lugar. Sua casa estava entre um cine e uma farmácia, ou seja, a casa estava aqui no meio, entre um cinema e a farmácia. Né? Lugar impreciso, ou seja, estava entre la multitude. Por exemplo, lá mi colega estava entre la torcida de futebol. Então, ele está lá na torcida de futebol, está lá no meio da multidão, ou seja, ele está no local lá no meio de todas aquelas pessoas. Então, é um local impreciso. Então, estava entre lá a multitude e na multidão. Então, isso significa que está no local impreciso. Próxima preposição que nós vamos, adelante. Seria sobre, né? A preposição sobre, ela indica o quê? Né? Lugar, livro está sobre a mesa. Ou seja, ele está em cima da mesa. Está sobre a mesa. Hora aproximado. Chegaram sobre las 2. Ou seja, chegaram las 2. Eles chegaram às 2 horas. Então, mas chegou em cima da hora. Né? O horário era para chegar, pelo menos às 2 horas em ponto eles chegaram. Ou seja, chegaram em cima da hora. Né? Tema, hablamos sobre problemas atuais, ou seja, sobre, qual é o tema? Problemas atuais. Sobre. Próxima. Salvo, né? O salvo é muito parecido com a exceção nossa, né? Aquela outra preposição, exception, né? A de exception.
é salvo, né? Todos irão, salvo José. Ou seja, salvo, com exceção, a gente pode botar, substituir por exceção, com exceção de José. Todos chegarão, com exceção de Maria, né? Todos irão, salvo José. É bem simples, fácil de entender essa. Traz, essa traz, né? Preposição traz, né? A preposição traz, ela indica tempo. Traz a ser dormido toda a manhã, se despertou feliz. Ou seja, depois, traz, depois de haver dormido toda a manhã, se despertou feliz. Então aqui, ó, essa aqui a gente pode botar depois, ou seja, depois que fez alguma coisa, depois que dormiu, depois que estudou, ele se sentiu melhor. Então, traz haver dormido toda a manhã, se despertou feliz. Então, nós substituímos pelo nosso depois. A próxima preposição. Sim. O sim seria o nosso sem. Ou seja, não é o sem com C, mas o sem com S, né? Ou seja, que não tem, ou não possui, né? Então, sim, privação, ou seja, é sentido de privação mesmo, que não tem, não possui. Estava sem conhecimento, ou seja, ele não tinha conhecimento, né? Estava sem dinheiro, estava sem plata, né? Então, ele estava sem, né? É sentido de privação realmente, é o nosso sem, né? SEM, né? Na próxima. A próxima seria o barro, né? A preposição barro. Barro, né? Tem dois sentidos. No sentido de lugar, libro estava barro la mesa. Ou seja, o barro, ele significa abaixo, embaixo da mesa. Ou seja, o livro, lembrando que o sobre é em cima, sobre é cima da mesa, e barro o livro estava embaixo da mesa. Livro estava abaixo da mesa. E também modo, barro la direção de José Heredia, né? Lá abaixo, lá na direção de José Heredia, né? Nesses dois sentidos, o barro. A próxima seria o segundo. O segundo seria o segundo nosso, né? Segundo, né? Então, seria o nosso segundo em português. Modo, loaremos segundo loadicho do Roberto, ou seja, faremos segundo o Roberto disse, né? Segundo tem dito Roberto, ou seja, faremos conforme né? Segundo as normas, segundo as regras, ou seja, o segundo é o segundo em português. Bem, vamos fazer um repasso aqui de preposições de lugar, que são bastante exploradas em perguntas dentro dos textos de Enem. Umas figurinhas fáceis de entender, mas para ajudar-nos neste momento, para gravarmos, né? Engravarmos, ou seja, fixar na nossa mente. Então, preposições de lugar, né? Detrás de, né? El perro está detrás del carteiro, ou seja, o cachorro, né, está aqui detrás do carteiro. Delante de, né? El perro está delante de hombre, ou seja, o cachorro está diante do homem, né? Ele está delante de homem, né? Ao lado de, ou seja, el perro está ao lado de los huesos, né? Huesos, né? E aqui lembrando, né, que osso, né? Osso é urso em espanhol, e o osso em português é osso, né? E o huesos que é osso em espanhol, correto? Adelante. Bem, lá entre, né? El hueso está entre los dois perros, ou seja, o osso, né, está entre os dois cachorros, ó. Aqui está o osso, o entre, tá vendo? O entre, preposição de lugar. Outra preposição de lugar que seria em frente de, né? Exemplo, el hueso está em frente del perro, né? O osso está em frente do cachorro, né? Outra preposição, vamos atentar para aquelas que seria o sobre e o abarro, né? O barro, né? Sobre, né?
El perro azul está sobre el perro amarillo, né? Está aqui o cachorro amarelo e está aqui o cachorro azul. Então, o cachorro azul está sobre, está em cima do cachorro amarelo, né? E el perro amarillo está debaixo del perro azul, ou seja, o cachorro amarelo está debaixo do cachorro azul, né? Essas preposições a gente tem que estar muito atento. Outra preposição, when, né? Igual é o dentro de, né? Por exemplo, el perro está dentro de la cama, né? O perro está dentro de la cama, está em cima, que está no sentido de estar em cima da cama, né? E há um termômetro em sua boca, ou seja, o termômetro está dentro da boca do perro, do cachorro, né? E em igual em cima de ou também igual sobre, né? Exemplo, el perro está em cima de la mesa, né? O cachorro está em cima da mesa. E la mujer tem saliva em sua cara, ou seja, o cachorro, né, lambeu o rosto dessa mulher e agora, nesse momento, saliva está em cima da cara dela, ou seja, a saliva está em cima. Pode ser, la saliva está em sua cara, sobre sua cara, em cima de sua cara. Então, são as preposições de lugar. Bien, vamos adelante. Bem, em espanhol, usamos as preposições de tempo, ar, de, por, em, durante, desde, hasta e entre, para explicar a ubicação temporal, ou seja, no passado, presente, futuro, né, de uma ação. E para descrever um período de tempo, ou seja, quanto tempo foi que durou essa ação. Então, algumas preposições têm colocações fixas. Por exemplo, a preposição a, ela é utilizada nas horas, tá? Então, a las 10, a las 11, a las 12. Então, as horas se utiliza a preposição a, vale? Bien. La preposição para indicar partes do dia, tarde, manhã, noite, né? Nós utilizamos a preposição por. Então, por la noite, por el dia, por la tarde, se utilizamos a preposição por. Bien, para los años, los meses e las estações, ou seja, para os anos, para as estações do ano, que seria primavera, verão, outono, né? Para os meses, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, né? Todos esses meses se utiliza o seguinte, a preposição em. Então, por exemplo, em 2010, em maio, em verano. Então, anos, meses, estações, se utiliza a preposição em. Atenção! Dias das semanas e datas, ou seja, em dias de la semana e las fechas, fechas é datas, não se utiliza preposição alguma. Vai se utilizar o artigo el, tá? Artigo, na próxima classe nós vamos estudar sobre artigos. Então, por exemplo, é lunes e é 9 de setembro, ou seja, são dia da semana, lunes, né? O miércoles, quarta-feira, segunda ou segunda, né? E 9 de setembro, né? Vale? 9 de setembro é uma data, então se utiliza o artigo el, não vai se utilizar preposição. Próximo. Por lo que respeita aos períodos de tempo, estas são as preposições que utilizamos em espanhol. Então, questão de período de tempo, ou seja, quando você realiza alguma atividade, faz alguma ação, toma alguma atitude. Então, quais são as preposições que são utilizadas? Bem, para falar sobre a duração de uma ação, ou seja, por quanto tempo eu fiz uma ação, eu utilizo a preposição durante. Por exemplo, durante um ano. Né, durante um ano. Então, durante um ano, eu estudei para a Enem. Então, eu estou dizendo durante um ano, ou seja, ela dura uma duração de uma ação. Eu levei um tempo para fazer a ação. Para indicar um início temporal de uma ação, ou seja, quando eu comecei a fazer uma ação, né, quando foi que eu comecei? O que é que eu utilizo? Então, eu utilizo desde.
Desde 2015, então desde 2015, comecei aqui em 2015, desde 2020 eu comecei a estudar para Enem. Então, para indicar um início temporal se utiliza desde. Para indicar um prazo temporal em que vai suceder uma ação, empregamos a preposição em. Em uma hora, eu empezaré a classe de espanhol. Em uma hora, eu empezaré. Ou seja, em uma hora eu vou começar. Ou seja, é uma ação que ainda vai acontecer, mas eu estou dizendo um prazo temporal. Daqui a 2 horas eu vou fazer isso. Daqui a 3 horas eu vou fazer isso. Eu vou utilizar a preposição em. Próximo. Para falar sobre tempo entre 2 pontos, ou seja, um ponto e outro, nós utilizamos a preposição entre, né? Então, por exemplo, entre as 10 e as 12. Então, neste ponto aqui, entre 2 pontos, entre as 10, eu utilizo a preposição entre. Bem simples, fácil de entender, né? Bem sencillo, né? Para señalar a quantidade de tempo transcorrido, ou seja, quanto tempo levou para fazer uma ação, né? Nós usamos desde hace. Veja que aqui há duas, desde hace a preposição e o verbo fazer. Veja que aqui não é preposição, tá? É um verbo, no caso hace, né? Então, desde hace 4 anos, ou seja, desde 4 anos que eu faço isso, que eu executo. Há 4 anos, né? Há 4 anos que eu faço hace, né? Desculpa, é o hace ou há, né? Desde há 4 anos que eu faço isso. Então, utiliza-se a preposição desde hace. Para indicar, descrever um período de tempo com início e final, se pode utilizar as preposições de e a, por exemplo, de 90 a 99. Ou desde e hasta, desde as 11 hasta as 12. Ou seja, desde as 11 até as 12. O hasta é aquela preposição até. Para indicar o fim e o limite temporal de uma ação, né, se usa hasta, ou seja, hasta las 6. Ou seja, para indicar o final ou o limite, ou seja, acabou, ou só vai até aqui. Então, é o hasta, que é o até, né? Hasta las 6, ou seja, somente até as 6. Hasta las 6, ou seja, eu vou indicar o final ou o limite de uma ação, até tal momento. Estas são as que são os períodos de tempo. Bem, há também o que chamamos de locuções preposicionais, que também são chamadas de preposições compostas. A preposição ela se junta com outros termos, né, e mais forma um sentido de preposição. Ela assume a função de uma preposição. É chamada de preposição composta, tá? Então, são 2 ou mais palavras que equivalem a uma preposição, precisa alguns aspectos de espaço, tempo e modo, que as preposições existentes matizam mal, ou seja, o que elas não se encaixam bem, né? A preposição sozinha ela não se encaixa bem, então coloca mais uma palavra para que haja uma sonoridade, uma coisa melhor, né, de entendimento, né? E elas são também conhecidas como preposições compostas, né? Então aqui tem algumas preposições compostas, né, que seria a câmbio de, que significa no lugar de, em troca de, né? Ou seja, fazer uma troca, né? Cambiar, mudar, né? Então, a câmbio de, né? A excepção de, com exceção de, antes de, antes, que é o nosso antes, né? Apesar de que, né? A propósito, a respeito de, em relação a, através de, ao redor de, em volta, em torno de, ao redor é ao redor, né? Ao redor, né, de alguma coisa. Ao largo de, ao longo de, ou seja, né, ao largo está um pouco afastado, né?
A mercê de, ou seja, está subordinado àquele sentido, né? Cerca de, o cerco é estar perto, né? Perto de, está perto daqui. E com arreglo a, conforme a, né? Veja que o arreglo é bem espanhol, né? Com objeto de, para, né? É o para, né? Com objeto de, para, ou seja, em contra de, contra, em frente de, em frente a, né? Em metade de, na metade, no meio de, em quatro, enquanto, né? Enquanto é o nosso enquanto, né? Não é quanto custar, mas é em quanto tempo, né? Enquanto acontece isso, eu faço isso, né? O com respeito é com relação a, debaixo de é o debaixo de, né? Delante de é o diante de, está na frente. Detrás de, detrás está atrás. Dentro de está dentro, né? Depois de, depois de, né? Em cima de, em médio, no meio de, né? Em ordem, para, né? Em pós de, detrás, atrás de, em virtude de, em vista, haja vista, frente a, à frente de, fora de, excepto, né? Graças a, junto a também, lerros, né? O lerros é o longe de, veja, lembrar que cerca é perto e lerro é longe, né? Pese a, apesar de, né? A causa de, por causa de, por entre. Então, essas são locuções, preposições. Tem uma preposição, né? Vai perceber que está sempre uma preposição, mais um termo, né? E faz uma locução prepositiva. Bem, fijar em la cabeça, fixar na nossa cabeça, preposições, assim, termos que sempre vai cair dentro, vai cair sempre em questões e na nossa interpretação. Então, vamos fazer só uma revisão, né, fazer um passando, né, um repasso, repassar algumas dessas preposições para poder fijar em nossas cabeças, fijar nosso conhecimento. Então, onde está o balão? O balão está lejos de la caja, ou seja, o balão está longe da caixa. Veja, lejos, longe. Lembrando que não é lerro. Veja que aqui o balão é um balão só, uma pelota só, uma. Então não seria lerro no singular. Lembra? A preposição ela é invariável. Lerros é lerros no plural mesmo. Uma pelota, duas pelotas, três pelotas, um balão, dois balões. É um, então, mas o termo é lerros, então é no plural mesmo. Então ele está nesse sentido, ele não se flexiona, é como ele é apresentado, não muda. Então, se é um balão, não seria lerro, seria, né, seria outro termo. Lerros, lerro sem o S seria outro termo, né? Cerca de, né, ele está mais próximo, né? O cerca de, né? El balão está cerca de. El balão está entre as duas caixas. Então, o balão está entre as duas caixas, né? O entre. El balão está ao lado. Então, está ao lado de la caja, né? El balão está à la izquierda de la cara. El balão está à la derecha, bem fácil, à esquerda, à la derecha, né? O balão está dentro ou em la caja, dentro de la caja ou em la caja, né? O balão está fora de la caja, né? Ele está fora de la caja. El balão pode estar em cima, né, de la caja, pode estar em la caja e está sobre a caja. Então, nesse sentido dessas três preposições, todo ele está em cima de la caja. O balão está debaixo da caja, então aqui ele está debaixo da caixa, né? O balão está detrás, ou seja, ele está atrás da caixa, né? O balão está delante da caixa, né? Está diante, está bem na frente da caixa, né? E o balão está em frente del balão, ou seja, ele está um de frente para o outro, né? Aqui ele está logo adelante, mais à frente, está logo na frente, e aqui ele está em frente, um de frente para o outro, um olhando para o outro, né? E os balões estão ao redor, estão de la caja, ou seja, estão ao redor, né? Ao redor de la caixa. Veja que aqui não seria ao rededores, né? Ao rededores, ou seja, haveria uma flexão aqui, rededores para poder pluralizar, né? Não, é inflexível. A preposição ela não muda. Então é ao redor com um balão, dois balões, três balões, é inflexível. Lembrar sempre dessa inflexibilidade da preposição, que serve para
relacionar as palavras para dar sentido, né, para dar sentido à oração, e também ela é inflexível, ela não muda. Vale? Seguimos adelante. Bien, vamos então agora para uma primeira questão que nós vamos perceber nesta questão. A importância de sabermos, de entendermos e estar internalizado os conhecimentos sobre preposição, tá? Bem, como aqui é a nossa dica, né, para a gente começar a responder as questões de Enem, como o texto, né, a questão, ela sempre vem com o texto na língua estrangeira, né, e a pergunta e a resposta, para facilitar, né, ainda bem para a gente, vem na nossa língua materna, no nosso português, tá? Então, e a dica, assim, para coisa assim, a gente sempre ler primeiro a pergunta e a resposta, para depois ler o texto, porque quando lermos o texto, se não temos um grande domínio, lendo antes a resposta e a pergunta e as respostas, pode nos ajudar no entendimento do texto com uma maior facilidade. Então, vamos ler primeiro aqui as perguntas e as respostas e lermos o texto. Então, no texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura reduz o contingente de mão de obra, inibe a corrupção da construção civil, facilita o controle da qualidade da obra, apresenta um modelo arquitetônico conciso, otimiza os custos da construção de edifícios. Bem, e atentar ao seguinte, para o que a questão está perguntando. Então, sempre se pergunte, o que a questão está perguntando? Qual é a pergunta? O que está sendo perguntado? Isso é muito importante, vocês saberem o que está sendo pedido. Então, procure identificar o que está sendo pedido. Então, o que é que está sendo pedido aqui? A expressão indica que, além de produzir menos resíduo, ou seja, ele já está afirmando que essa expressão, ela produz menos resíduos, correto? Pronto, já está dizendo isso aqui. O uso de tipo de estrutura, ou seja, tem um outro sentido também. Ele já afirmou uma coisa, veja, essa expressão indica que além, ou seja, o além de quê? De produzir menos resíduos, então ele já está afirmando que além de resíduo tem uma outra coisa. Vamos descobrir então lendo o texto. Esse texto é um texto disponível, com acesso em 20 de junho lá na internet, né, de tecnologia, no El País, né, uma publicação, né, jornalística, periódica, né, e é um texto provavelmente escrito por um jornalista, por alguém que produziu isso, que levantou dados e informações. Então vamos lá. Revolução da arquitetura china. Levantar rascacielos em 19 dias. Ou seja, levantar rascacielos, rasga-céus, né? Arranha-céus, né? Ou seja, edifícios em 19 dias. Né? Um rascacielos de 57 pisos nos chama a atenção em la China do século XXI. Ou seja, um arranha-céu de 57 pisos nos chama a atenção na China do século XXI. Ou seja, chama a atenção, acho que não só na China, mas em qualquer parte do mundo. É muito alto, né? Salvo que se haja construído em 19 dias. Ou seja, lá na China eles conseguem fazer um edifício em 19 dias. É um tempo recorde, né? Se construir. Nós vimos eles construírem um hospital, né? Levantaram um hospital em 10 dias agora no tempo da pandemia da Covid, da pandemia da Covid, né? 19. Claro, e é precisamente o que ha conseguido o Broad Sustainable Building, né? Essa empresa BSB. Uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de ar e de equipos de ar e ar-condicionado para grandes infraestruturas que agora se ha empenhado em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular pré-fabricada.
Aqui ele está dizendo que é uma empresa que de ar-condicionado, né, que tal, que agora está se empenhada a liderar, fazer uma revolução, né? E como é essa revolução? Como sublinha o presidente Zhang Yu, é uma forma econômica, ecológica, segura e limpa. Olha a palavra limpa, limpa que está lá na pergunta. Este último termo, aqui ele já está falando do último termo, que é limpia. Ademais, lo utiliza tanto para referir-se ao povo que se produz em la construção, como a los dos gruesos sobres que suelen circular por debaixo de las mesas em edificações e permissos vários. Aqui, olha, já está a resposta para a nossa pergunta, porque ele diz, por meio da palavra limpa, essa expressão indica o quê? Além de produzir menos resíduos, né, o que é que faz mais? Aqui está a resposta. E aqui, o que é que acontece? Diz o seguinte, esse último termo, ademais, utiliza para referir-se ao esse povo. Veja que aqui ele pousou com falsos cognatos, né, que são palavras que são do espanhol, mas que pode confundir, né, no português. O povo não é povo animal e também não é povo, gente, pessoas. O povo aqui significa pó. Então, para referir-se ao pó que se produz em la construção. Então, aqui ele já respondeu a parte de indicar o que? Menos resíduos, poluição, né? E como a los gruesos sobres, né? Los gruesos sobres, esses sobres, veja que ele aqui também, veja, parece uma preposição sobre. Veja que a preposição sobre, ela é sobre sem o S. Ela é invariável. Então, sobres aqui tem um outro significado. Não é a preposição sobre. Sobre aqui significa que é um envelope, né? E gruesos são grossos envelopes, né? E o que é que ele está dizendo aqui? Que suelen circular, né? Que saem a circular por debaixo, ou seja, por debaixo. Aqui poderia uma confusão, criar alguma confusão na cabeça do concorrente, quando fala sobre, poxa, em cima é de barro, e não sabe, é o pó que é o povo que está por debaixo. Então é preciso então ter esse entendimento do vocabulário para não cair no falso cognato. Então, circular por debaixo das mesas em edificações e permissos vários, ou seja, que está esses envelopes grossos que estão por debaixo da mesa, né, que para edificações e permissos vários, ou seja, para conseguir vantagens, né, e permissões várias, ou seja, autorizações várias. Ou seja, vai lá no fiscal, né, dá um envelope, né, com dinheiro por debaixo da mesa e paga ele e está tudo resolvido, né? Isso acontece lá na China, né, e acontece. Só que esse tipo de construção evita, né, isso, porque é um tipo modular, né? E aqui embaixo, né, vai continuar o texto, né, que diz: quero que nossos edifícios alumbrem uma nova era em la arquitetura e que se converta em símbolo de la luta contra la contaminação e el cambio climático, que é a maior ameaça a la que se enfrenta a humanidade. A sentença. É como montar um Lego, apenas a subcontração, lo qual ajuda a manter um custo baixo e um controle de qualidade estrita e nos permite eliminar também a corrupção, a corrupção inerente do setor, ou seja, está limpando, né? Explica lá a vice-presidente de BSB e responsável do mercado internacional Yang Yan, né? Então, quais são as respostas? Reduz o contingente de mão de obra. Olha, esse tipo de a gente já poderia cortar na hora. Não. Facilita o controle de qualidade na obra, né? Poderia até ser, né? Mas lembra-se que a resposta correta e mais adequada, essa estaria correta. Mas é a mais adequada? É essa que se refere-se a o termo límpia. Olha, atenção no termo límpia. Está se referindo a quem? A límpia, né? E inibe a corrupção na construção civil. Essa é a resposta mais correta e mais adequada. É a correta e mais adequada, porque está se referindo ao termo límpia, ou seja, o límpia que está se referindo ao pó, à sujeira e à corrupção. Então, essa aqui, a letra B, é a resposta correta e mais adequada. Apresenta o modelo arquitetônico consigo. O Límpia não se refere a isso. Otimiza os custos da construção de edifícios. O Límpia também não se refere à redução de custo. Então, a gente tem que justamente estar atento para o que está pedindo. Qual é a pergunta? É em relação por meio da palavra Límpia. O que é que Límpia está se referindo? Não está se referindo a reduzir mão de obra. Não está se referindo a modelo. Isso aqui eu já cortava rapidamente. Eu poderia ficar em dúvida nessas duas aqui.
Facilita o controle da qualidade da obra? Sim, facilita, né? Mas está relacionado à limpeza? Não, inibe a corrupção, ou seja, limpeza. Aqui embaixo, né, ele deu duas dicas, né? A qualidade nos permite eliminar também a corrupção inerente ao setor. Então tem uma dica aqui muito boa no texto logo embaixo. Vale, adelante. Bien. Como nós vimos, então, se nós trabalhamos com três pilares, né, no nosso estudo. O primeiro pilar seria a gramática, estudarmos a gramática porque ela cai no texto, está inserida no texto e faz parte do contexto. Nós sabermos da gramática, sabermos de verbos, preposições, artigos, pronomes, tá? E também o que é que acontece? Cai também agora uma coisa que chama que é explorada, a parte da cultura. A cultura, né? Então vamos entender o que é cultura para depois, nos próximos passos, irmos adentrando em fatos culturais. Nós vimos na classe passada, né, um fato que seria o Dia dos Namorados, né, que é comemorado como o Dia de São Valentim e a data é 14 de fevereiro. É diferente do Dia dos Namorados, que é dia 12 de junho, mas é comemorado do mesmo modo. Mas no mundo espanhol, no mundo hispânico, é comemorado nessa data. Então isso é um fato cultural, tá? Bem, e o que é cultura? Né, cultura é um conjunto de elementos simbólicos, econômicos, materiais que marcam as atuações sociais e familiares do indivíduo, sem esquecer que se é influída por um desarrollo histórico, ou seja, por um desenrolar, né, uma forma de acontecer da história e pela educação recebida ao largo de sua vida. Através da cultura, o ser humano toma consciência de si mesmo e se reconhece como algo em uma constante construção, ou seja, a cultura ela é dinâmica, ela não é estática. Então, para melhorarmos mais esse pensamento, né? Cultura, então, é todo aquele complexo que contém o quê? O conhecimento, as artes, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os atos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente na família, mas como também no parte de uma sociedade da qual é um membro. Ou seja, é o modo de vestir, a comida, as festas, né? As leis, as regras que regem aquela sociedade, o que forma culturalmente aquela sociedade. Cada país tem sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores, né? Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos, práticas sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em sociedade. Né? A cultura é também um mecanismo cumulativo, porque as modificações trazidas por uma geração passam para a geração seguinte, ou seja, se acumula de uma geração para outra, né? Onde vai se transformando, perdendo e incorporando os aspectos, né? Ela vai se transformando, perdendo e incorporando. Ou seja, em 1950, a nossa sociedade ela tinha um comportamento, se vestia de um modo, tinha um modo de falar também, ela se transformou, né? Ela perdeu algumas coisas, incorporou outras, e hoje, atualmente, no ano em 2020, nós mantemos algumas coisas, mas outras coisas, o modo de se vestir, de falar, né, mudou, há uma flexibilização, há uma dinâmica, uma mudança, né, de uma era para outra, e cumulativa, ou seja, algumas coisas permaneceram e outras são adaptadas e são incorporadas, que não existia e agora existe, e já faz parte da cultura. Outros aspectos assim melhoram a vivência das novas gerações. A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, está sempre realmente dinâmico, pois com o passar do tempo ela é influenciada por novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser humano. Adelante. Bem, há termos que são explorados nos textos do Enem e que nós temos que aprender sobre eles. Que termos são explorados nas questões do Enem? São o termo multicultural, intercultural, pluricultural, igualdade, democracia, globalização. São termos que são utilizados, né, pluralidade na cultura, e nós vamos perceber que são bastante utilizados nas questões do Enem. Bem, multicultural ou multiculturalidade, o que significa? Multi
né, significa se pode definir como uma presença em um território de diferentes culturas que se limitam a coexistir, pero não conviver. Ou seja, há diferentes culturas no mesmo local, no mesmo ambiente, mas elas não convivem. Por exemplo, vamos imaginar em Espanha que há a presença de gitanos, que são ciganos, judios, que são judeus, né, los árabes, né, então, e eles não convivem. Então, há uma multiculturalidade, ou seja, há diferentes povos, mas eles não convivem, eles não trocam, não se interagem, eles não buscam uma coesão, eles não se reconhecem como iguais, eles são diferentes. Então, há uma multiculturalidade, mas eles não há uma convivência, né? Por exemplo, aqui no Brasil, teríamos a cultura japonesa, a cultura italiana, a cultura portuguesa, mas elas não se interagem, né? E daí vem a pluriculturalidade. O que é a pluriculturalidade? Ela pode ser entendida como a presença simultânea de uma ou mais culturas, ou seja, uma ou mais culturas em um território, está bem parecido com o multicultural, pero, sin embargo, né, que o pluralismo cultural deve defender-se como categoria de toda a sociedade, né, democrática, com a existência de muitas culturas em um mesmo território, defendendo-se o reconhecimento de outra e a igualdade. Ou seja, ela reconhece, só que aquele reconhece a igualdade, reconhece o outro e uma possível inter-relação, ou seja, há uma relação entre essas culturas. Elas começam a fazer uma simbiose, né? Vamos fazer uma junção de ideias, uma junção de pensamentos, uma junção, né, cultural, vamos fazer uma fusão, né? Vamos fazer uma coisa maior, uma coisa melhor, né? Então, surge então o que chama-se de entendimento, o que chama-se dentro da pluriculturalidade a interculturalidade. E o que seria entendido como o diálogo, ou seja, a conversa, o que é um diálogo, um fala e o outro fala, e daí se consegue termos comuns, fatos comuns, que se reencontram em situação de igualdade. Ou seja, los brancos, los negros, né, los indígenas se comunicam, né, em Espanha, los gitanos, los judíos, los árabes, las personas que são naturales de Espanha, né, e há essa troca entre eles, né? Então é importante termos então o que é multiculturalidade, a pluriculturalidade, o multicultural são várias culturas, mas elas não convivem. O pluricultural, elas são várias culturas, mais de uma cultura, mas elas se interrelacionam. E a interculturalidade é essa relação, é o que chama-se interculturalidade, essa troca entre culturas, visando sempre a igualdade, visando uma melhor democracia, visando o crescimento da sociedade, uma cultura mais forte, né, uma sociedade mais forte. Adelante. Bem, aqui nós temos um texto, sim, retirado de radiocaible.com, né, que fala um pouco da cultura lá na Espanha, tá? Essa questão multicultural, né? La Espanha multicultural, quase el 17% de los cidadãos são hijos de padres estrangeiros, ou seja, a Espanha é multicultural. A Espanha é multicultural. E quase 17% dos cidadãos são filhos de pais estrangeiros, ou seja, já são pais que vieram de fora, de outras culturas, que já não são pais que são espanhóis naturais, né? Então, o que é que o texto habla, né? La mezcla de culturas gana peso em Espanha, onde algo mais de um de cada 6 residentes são já hijos de padre e ou madre de origem estrangeiro, ou seja, que de cada 6 residentes são filhos de padre e mãe estrangeira, de origem estrangeira. Es lo que refleja la encuesta contínua de hogares do Instituto Nacional de Estatística INE, né? A reflexão que lá se hace com um artigo de Eduardo Bayona em público, que diz que 16,91% de los cidadãos do país ha criado em um hogar misto. Foi criado num lugar misto, ou seja, misturado, e pertence ao grupo denominado espanhóis de segunda geração, ou seja, espanhóis de segunda geração,
né? E que evidencia o assentamento da migração, ou seja, que evidencia, né, a imigração, a presença da imigração de outros estrangeiros no país, né? O coletivo de cidadãos hijos de padres estrangeiros alcança já os 7,82, né, milhões de pessoas e ha crescido mais de um ponto percentual, ou seja, mais de um ponto percentual em solo 5 anos, passado del 15,74% de 7,6 milhões em 2013 ao 16,91% em 2018, ou seja, né, de 15% passou para 16%, né? Isso em um prazo de 5 anos. Isso é muita coisa quando a gente fala de milhões de pessoas, né? São milhões de pessoas, né? E é especialmente relevante o crescimento dos chamados espanhóis de segunda geração, filhos de padres imigrantes assentados em Espanha. Esse coletivo ha aumentado em 5 anos uns 10%, frente ao escasso 0,2% de crescimento registrado em conjunto da população. E seu peso demográfico entre os jovens é de 23%, entre os menores de 15 anos, quase o dobro del que têm as pessoas de origem estrangeira em global del padrão, de 12,8%. El INE, né? Lá, o Instituto, né, também aponta que, ainda que o número de parejas, ou seja, de casais, cujos dos membros são espanhóis, supõe 85% do total, há 146 mil menos que há 5 anos, né, que são apenas os 2 membros são espanhóis, né. Já são 145 mil, é muita gente, né? Ou seja, já essa união com outras culturas, né, é muito forte. Mientras as parejas mistas, ou seja, enquanto as parejas mientras, né, enquanto as parejas mistas formadas por um autóctono e um forâneo, ou seja, um autêntico espanhol e um forageiro, né, aprenda essas palavras que elas podem cair no texto. É por isso que é importante nós lermos alguns textos, né? Han crescido em 72.500 em esse mesmo período. Las formadas por 2 estrangeiros, ou seja, em troca, né, são 100 mil menos que em 2013. Ainda que, aunque em os últimos 2 anos ha crescido em quase 28 mil. Né? Então, ou seja, está aumentando cada vez mais casais, né, que não é apenas espanhóis, mas que seja um espanhol e um estrangeiro. Adelante. Bem, essa é a importância de nós sabermos na parte cultural, né, de Espanha, o que é cultura, nós fazendo um repasso: multiculturalidade, pluriculturalidade, interculturalidade, igualdade social, democracia, são termos importantes que estão na cultura. Essa troca é muito importante para a sociedade, para o crescimento da sociedade. Bem, atualidades. O outro ponto que nós vimos que cai nas questões do Enem, que também será sempre um repasso, vamos ver algumas questões que são atualidades que estão acontecendo no nosso dia a dia, que vocês têm que se preocupar. Procurem ler jornais, assistir jornais, além das redes sociais. Ver as redes sociais é importante, mas também procurem ler jornais, ler revistas, ver textos em espanhóis. O que é que está se falando na Espanha, se falando no México, se falando na América Latina, espanhola, né? Tudo importante sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a Covid, né? Por exemplo, agora nós temos um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que é o caso do George Floyd, né? E aqui nesse texto aqui da redação de Barcelona, né, La Vanguardia, né, ele está abordando sobre o que é esse fato que aconteceu de George Floyd lá nos Estados Unidos, e que no qual um cidadão negro, né, ele foi abordado por um policial e acabou sendo morto, né, por esse policial, sufocado no chão, já rendido, né. Isso causou uma comoção
na cidade lá, essa comoção virou uma comoção nacional e agora se virou uma comoção mundial, né? E a questão do racismo, veja, é o racismo que está sendo debatido, né? Explodiu de maneira muito forte no mundo inteiro, né? Então, o que é que fala esses textos assim, olha? Há caso de George Floyd em Espanha? Aqui ele está perguntando, né, se há casos na Espanha, né? Homem jovem originário de um país subsaariano, el perfil mais vulnerável de vítimas de racismo em nosso país, onde a Covid-19 ha causado xenofobia. Xenofobia é aversão ao estrangeiro, né? E há casos, aqui ele está perguntando, né? Aqui aí ele diz, né? La morte de relação de Barcelona, né? De recente, o 8 de junho, né? La muerte de George Floyd nos Estados Unidos ha puesto em foco informativo em os protestos contra o racismo em Estados Unidos, né? Los Estados Unidos. Pero las manifestações se han estendido por outros países, entre ellos Espanha, ou seja, as manifestações se estenderam por outros países, inclusive a Espanha. E no debate de los leitores de La Vanguardia, planteamos hoje se há casos de George Floyd em Espanha. Veja que aqui ele está fazendo um texto dissertativo do tipo argumentativo, né? Aqui há casos de George Floyd em Espanha, né? Então ele está tentando, né, passar uma ideia, ou convencer da ideia, né? Segundo a Federação Estatal de SOS Racismo, o perfil mais vulnerável de vítima de atos racistas em nosso país é precisamente o homem jovem e originário de um país subsaariano. Ou seja, subsaariano tem uma faixa lá que é do deserto do Saara, e abaixo do deserto lá do Saara, que seria uma parte baixa de toda a África, que está dizendo que são esses países, são vários os países na África, né? Por lo tanto, os espanhóis também se poderiam aplicar em lema Black Lives Matter, né? Las vidas negras importam, né? Las vidas negras, quase em português, né? E não solo las negras, né? Sino que também há denúncias de discriminação hacia el coletivo latino, né? Hacia el coletivo, ou como se ha visto em las crises de la Covid-19, hacia los cidadãos chinos, né? Ou seja, também há os cidadãos chineses, né, que são também, além do cidadão negro, também sofre, né, o racismo, né? Aí aqui outra coisa, é algo que as pessoas negras sofrimos, é um depoimento, sofrimos todos os dias, ou seja, sofre todos os dias, há continuado, opala, né? Há assegurado que, obviamente, em Espanha há racismo. Veja que ele está usando um termo injuntivo para afirmar que em Espanha há injuntivo, tem para convencer quem está lendo que há racismo, né? Assim, recordado o informe remetido às Nações Unidas, em que se explica que as pessoas negras em Espanha são 42 vezes mais propensas a ser paradas por la polícia e outros corpos de seguridade. Se trata, ressaltado, de um problema estrutural que se refleja também em los centros de internamento de estrangeiros, onde estão os imigrantes encerrados e onde se violam os direitos fundamentais, os direitos humanos, os direitos de comer, de se vestir, direito de saúde, são os direitos fundamentais. E aqui nós temos uma coisa que chama assim problema estrutural. Nós temos que entender o que é o racismo institucional e o racismo estrutural. O racismo institucional é aquele racismo que está inerente a uma instituição, por exemplo, a um corpo de polícia, a polícia, né, ou uma polícia civil, uma polícia militar, uma polícia estadual. E essa polícia age de maneira diferente com negros do que com brancos ou com chineses, né, no caso lá deles, ou com ciganos, né, seria da instituição. E o racismo estrutural, esse racismo, ele está inerente, ele está dentro da estrutura de toda a sociedade, de todo aquele país, e é um racismo estrutural. Ele é bem mais arraigado, bem mais forte, não está somente na instituição, mas em toda a estrutura daquela sociedade. Então, o racismo estrutural está na sociedade inteira e o institucional está dentro daquele ponto daquela instituição. Bem, aqui outro texto tirado de El País, né, uma publicação periódica, e que, bem assim, em Espanha, um país aberto, né, Espanha recebe muitos imigrantes, né? Aí ele, Charla, fala de os micro-racismos, ou seja, os pequenos racismos, né? Atuais são a versão politicamente correta do racismo de sempre, ou seja, o micro-racismo, né,
é a versão politicamente correta, ou seja, não é uma coisa politicamente correta, né? Vamos entender o que é o micro-racismo, né? No último ano, em Laredo e Acorre, se han detectado 125 casos de discriminações ou delitos de ódio, né? Ódio nas redes sociais, misericórdia, né? Quanto ódio se espalha pelas fake news, pelas redes sociais, em que são disseminados, né? Ódio às pessoas, ódio a pobre, né? Ódio a negro, ódio ao indígena, né? E nós percebemos isso inclusive aqui no Brasil, né? Aí, por exemplo, aqui num texto, né, desse texto é um texto periódico, né? O autor é Gonçalo Santos e Raquel Abana, né, que redigiram, e diz o seguinte, ó, assim alguns termos, né? Espanha não é um país racista, né? Aqui nos gustam los morenitos. Veja, o morenito já é um termo, né, pejorativo, morenitos, né? Me gustam, né? Nos gustam los morenitos, né? Nós gostamos dos negrinhos, né? Em nossos barrios há um montão de gente de todos os colores, né? Há um montão de gente de todas as cores, né? Los gitanos pouco a pouco vão aprendendo a viver como nós outros, ou seja, os ciganos pouco a pouco vão começando a viver, ou seja, no fundo, uma certa ojeriza aos ciganos, né? Estão só alguns dos comentários, né? Esses são alguns dos comentários que escutamos el dia a dia e surpreende observar como quienes los emitem nunca se consideram racistas. Ou seja, é outra variante do famoso eu não sou racista, pero não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de negro, não gosto de gitano, não gosto de judio. Então, são os micro-racismos que existem, né? Veja que tem o racismo estrutural, o racismo institucional e esses micro-racismos, que é uma coisa que está, né, no politicamente correto, que está lá dentro, que está dentro da sociedade, né? Então, que te llame morenito por ser negro, ser um panchito ou um sudaca por ter origem latino-americana, que a polícia te pide os papeles por tus rasgos árabes, ou seja, que a polícia peça seus papéis só porque você é árabe. O que se questiona é que se deas abogado por ser de outra etnia gitana, são, entre outros, alguns exemplos de situações que resultam muito familiares às pessoas que suportam a discriminação por parte de sua vida cotidiana. São os chamados micro-racismos, prejuízos e estereótipos que seguimos utilizando diariamente frente às pessoas de outra procedência, etnia ou religião. Este que em ocasiões empregamos barro a forma de bromas, ou seja, brincadeirinhas, piadinhas de mau gosto, chascarilhos, ou seja, aquelas piadinhas, você é gordo, o seu cabelo é assim, seu olho é assim, né? Então as piadinhas, né? Ainda que aparentemente pareça inofensivo, podem constituir o primeiro passo hacia ato de discriminação. E cada um de nós outros deveríamos contribuir a erradicar, ou seja, nós temos que erradicar com esses micro-racismos, porque imaginar que cada tijolinho desse de micro-racismo vai se tornando um racismo gigantesco, vai se tornando uma estrutura racista muito grande e muito difícil de combater. E tudo isso impede que aconteça o quê? A interculturalidade, que é tão importante para que a cultura cresça, a cultura melhore, né, que haja troca, que haja igualdade, que haja democracia, o combate de todos esses racismos, né? Empecemos assim no exame de consciência, temos que analisar nossas próprias atitudes. Estamos chamando micro-racismos a atos puramente racistas, com o fim de ser politicamente correto. Ou seja, racismo é racismo. Não existe racismo micro nem racismo macro. Existe racismo e deve ser combatido em todos os pontos, do menor ao maior. Ou seja, o racismo nós temos que combater ele. E isso é abordado, pode cair em questão de Enem, então é importante você estar muito atento a essa questão que está acontecendo no mundo. O racismo é uma coisa que é um tema que pode ser abordado desde muitos tempos, muitos anos é cobrado essas questões, inclusive para a própria redação que vai acontecer, né? Bem, adelante. Aqui nós temos uma questão. Nessa questão, nós escorremos Édia para escolhermos ela para que possamos entender que é cobrado a parte de cultura e a parte de atualidade, tá? Então aqui está dizendo o seguinte, nós vamos como o nosso procedimento. Qual é o nosso primeiro passo? Vamos ler a pergunta e vamos ler qual é a questão, quais são as respostas e tentarmos entender o texto e achar uma resposta correta e mais adequada.
Na região da Catalunha, Espanha, a Catalunha é um local na Espanha, convive duas línguas oficiais, o catalão e o espanhol, ou seja, duas línguas, tem o catalão e tem o espanhol. Além dessas, ensina as outras línguas na escola de acordo com o texto. De acordo com o texto, para administrar, ou seja, para gerenciar a variedade linguística nas aulas, é necessário, ou seja, qual é a pergunta? Para fazer uma administração da variedade de línguas que existe nas aulas, é necessário o quê? Então vamos ler o texto. Como gestionar a diversidade linguística em aula? Gestionar, né? El aprendizaje del idioma es una de las demandas de la sociedad en la escuela. Los alumnos tienen que finalizar la escolarización con buen conocimiento, por lo menos de las tres lenguas curriculares: catalán, castelhano, inglés o francês ou português. Ou seja, eles têm que terminar com conhecimento, né, em três línguas, né? As duas básicas, que é o catalão, o castelhano e inglês, ou francês ou português. Aí tem que alternar. E aí que diz, la metodologia que promove o aprendizagem integrado de idiomas, ou seja, a metodologia que promove o aprendizagem integrado, a interculturalidade de idiomas, na escola tem em conta as relações entre as diferentes línguas, ou seja, as relações das diferentes línguas. A melhor ensinança de uma língua incide na melhor de todas as demais, ou seja, a melhor ensinança de uma língua incide na melhora de todas as demais, ou seja, que todas as outras participem, todas as outras melhorem. Se trata de educar em ir para a diversidade, veja, diversidade linguística e cultural, ou seja, se explorar essa diversidade linguística e cultural. Por isso, a quinta jornada de Buenas Práticas de Gestión del Multilingüismo, que se celebrará em Barcelona, debatirá sobre a gestão del multilingüismo em aula. O objetivo é difundir propostas para aprendizagem integrado de idiomas e apresentar experiências práticas de gestão de diversidade linguística presente nas aulas. Ou seja, apresentar experiências práticas de gestão da diversidade linguística presente nas aulas. Então, qual seria a resposta aqui? De acordo com o texto, para administrar a variedade linguística nas aulas é necessário o quê? Administrar isso, a gestão. Como gestionar, como administrar? Ampliar o número de línguas ofertadas para enriquecer o conteúdo? É aumentar mais, ou seja, botar mais língua? Não, ele tem uma quantidade de línguas para ser estudada, né? Divulgar o estudo de diferentes idiomas e culturas para atrair estudantes? Olha, divulgar o estudo de diferentes parece que está correto, mas para atrair estudantes? Não falou de atrair, trazer estudantes. Opa, isso também está fora. Privilegiar o estudo de línguas maternas para valorizar os aspectos regionais? Não, ele não está falando aqui, ele está dizendo, lembra que ele falou aqui, ó, la melhor ensinança de uma língua incide na melhora de todas as demais. Então, se ele está dizendo aqui para valorizar o aspecto de uma regional, então não é essa. Explorar as relações entre as línguas estudadas para promover a diversidade. Olha, ele falou aqui, ó, explorar as relações, ou seja, se trata de educar a diversidade linguística e cultural, né, presente nas aulas, ou seja, a relação. Então a resposta correta e mais adequada é essa, é explorar essa relação linguística para promover a diversidade cultural que existe na sociedade, ou seja, para promover essa diversidade linguística e cultural. E aqui, debater práticas sobre multilinguismo para formar melhores professores de língua? Não fala de prática para formar professores, né? Não está dizendo isso, mas está dizendo para promover a diversidade cultural e linguística, ou seja, para promover essa diversidade que existe na cultura espanhola. Bien. Vale. Adelante. Bem, esta é uma gravação de classe 2 de espanhol para Enem. Eu estou gravando porque tivemos problemas técnicos no momento da classe ao vivo. E na próxima classe, o nosso tema será artigo. Vamos estudar, não percam. Bem, Antonina estará colocando no Classroom atividades para vocês fazerem. Façam as atividades. Participem, façam perguntas, interajam conosco,
procurem, né? Procurem a gente para que a gente possa ajudar vocês, nos ajude a ajudar vocês, tá? Pedimos desculpa por esses momentos, espero que a próxima apresentação seja melhor, que eu não tenha esse problema. Naquele dia eu tive dificuldade, né? Mas o celular ele descarregou, foi por isso que a minha imagem e som desapareceu, ficou só o slide, que eu estava utilizando o celular e o computador, e o celular infelizmente descarregou na hora, estava com um problema técnico. Bien, para animar vocês, eu tenho na seguinte frase, né? Se cais é para levantar-te, se você cair é para você se levantar. Se te levanta é para seguir, ou seja, cair todo mundo cai. Agora não pode ficar lá embaixo não, tem que se levantar. Se sigues é para chegar, ou seja, tem que insistir, tem que estudar todos os dias, tá? Aonde queres ir e se chegas é para que saber que o melhor está por venir. Listo? Pronto? Entendido? Veja, se vai chegar, é porque o melhor está para vir para vocês. Se vocês insistirem, continuarem estudando, participando, assistindo as aulas, se não pode, ver o vídeo, né, pratica, lê, tá? Vocês vão chegar lá, gente. Confie em vocês, principalmente confie em você, né, e tenham fé que vão alcançar. Estamos aqui. Eu agradeço a vocês. E estaremos postando, né, o vídeo no Classroom. Muito obrigado, tá? E até a próxima classe. Até mais. Hasta la vista.